Nesta terça-feira, 11 de setembro de 2018, a Undime Bahia realizou no auditório da UPB, no Centro Administrativo em Salvador, um encontro presencial do programa Novo Mais Alfabetização. 275 municípios atenderam à convocação da União dos Dirigentes Municipais de Educação e 357 pessoas participaram do encontro, que contou também com a participação de Fábio Roberto Silva, do PDDE do Estado da Bahia. A coordenação dos trabalhos aconteceu sob a responsabilidade de Robélia Aragão, coordenadora Undime no Estado. Temos um grande desafio pela frente, que é concentrar esforços para que o programa Mais Alfabetização ele se concretize, tendo em vista a aprendizagem dessas crianças dos diversos cantos da nossa Bahia, que é imensa. E é um programa relevante que atende aos planos tanto nacional quanto municipal de educação, com foco na alfabetização, já que temos metas que devem ser atingidas e que os municípios devem olhar com zelo, mesmo diante de algumas inconsistências que ainda temos, porque o programa ainda está em fase de implantação. Mas acredito que seja um dos maiores em termos de dimensão. Primeiro, porque ele traz o olhar para a gestão do programa, e traz o olhar para a questão pedagógica, o monitoramento e a intervenção acerca dos resultados que são obtidos através das avaliações. Também tem algo interessante quando envolve vários autores. Ele não deve ser um programa do coordenador municipal, mas ele deve ser um programa de todos. Envolve o secretário, envolve os assistentes de classe, que também é algo novo, e os professores alfabetizadores. O programa Mais Alfabetização, ele já tem, já está desde maio, junho, alguns municípios na prática fazendo com o seu articulador na sala de aula, com os recursos que é recebido através do PDDE, para que o diretor da escola ele faça essa aplicação no programa Mais Educação junto com o professor do primeiro e segundo ano. E isso é um programa que vem para cumprir, além da parte da base, que fala da alfabetização no primeiro e segundo ano, mas também das metas do PME e PNE, porque o PNE e os PMEs dos municípios, que traz a redação de alfabetização até o terceiro ano. Então, universalização. Isso, é mais uma estratégia para alfabetizar nossos alunos, já que nós vínhamos de alguns anos com o PENAIC, que foi uma estratégia excelente, que deu resultado na prática. Hoje nós podemos, os municípios podem avaliar esse último resultado do IDEB, que os alunos dos anos iniciais, que é fruto dessa formação continuada dos professores da alfabetização, que deu um avanço. Então, todos os municípios baianos e brasileiros teve um avanço nos anos iniciais, e a gente acredita que é fruto dos programas de alfabetização. O Mais Alfabetização, assim como o outro programa, ele vem para somar, porém ainda tem algumas cautelas por conta de umas prerrogativas, como, por exemplo, o valor da bolsa. A gente não consegue atrair assistentes qualificados com valor. Há também a questão da carga horária, somente 5 horas por semana, 10 horas só nos municípios prioritários. Então isso a gente vê que não dá resultado, deveria ser uma coisa que fosse diariamente acompanhando esses alunos, de segunda a sexta-feira, o resultado seria melhor. Então precisa de um maior investimento do governo federal em cima desses programas. Na verdade é sempre um prazer a gente estar participando de eventos como esse de educação. A gente entende, enquanto professor, a importância da formação continuada, e esses momentos são momentos importantes para a gente, enquanto formador, professor formador, estando na coordenação do município de Cairu. Então, a gente vê assim, a importância desse trabalho conjunto, Estado, município, e a participação da Undime, que a gente vê sempre as atividades, sempre os programas de vocês nos eventos, a importância que vocês dão a essa formação continuada. O encontro está sendo muito importante, uma vez que a gente precisa desses direcionamentos técnicos que estão sendo discutidos ali.
a Udime vem sempre ampliando essa parte de conhecimento, de técnicas a serem estabelecidas, e isso vem sido muito importante para os municípios. E essa parte de técnica, essa parte de capacitação e formação é muito importante, né? Uma vez que o programa ele aparece, né? Aparece para a gente de forma imediata e cheio de demandas. E a Undime, de uma certa forma, ela nos ajuda, nos auxilia nesse sentido. De modo geral, as políticas públicas elas vêm para somar dentro dos nossos municípios. É claro que há os desafios, porque ultimamente o governo federal, junto com o Ministério da Educação, não tem dado todo o suporte pela estrutura que eles se comprometeram diante do próprio programa. Mas a gente, enquanto município, assumiu e percebendo que o programa vem para somar, a gente assume as responsabilidades, embora são desafios grandiosos que às vezes a gente fica a se perguntar diante dos desafios o que fazer, né, em especial quando se trata dos monitores, né? O nosso município ele é um município urbano, porém a gente se caracteriza mais como um município rural, né? Porque a maior parte dos alunos ele vem dessa área rural, mas a gente tem essa relação. Há as escolas do campo e há as escolas também da sede. Nós temos uma relação e a maioria dos nossos alunos está localizada no território campo. Hoje a gente está aqui, né, na formação, um encontro de formação do Mais Alfabetização, o PEMALFA, que é um programa que surge em uma perspectiva de fortalecer a questão do trabalho, do desafio que é a alfabetização da criança. Ele traz um formato diferenciado que hoje é só pensado para as turmas do primeiro e segundo ano, já que esse é o ciclo que tem, que dentro da nova reconfiguração e daquilo que a BNCC traz, são as duas séries que tem que dar, os 2 anos que tem que dar conta da alfabetização. Então, acho que assim, o ganho desse programa é pensar realmente essa perspectiva de alfabetização no sentido de fortalecer a prática do professor, mas acima de tudo porque ele tem um reolhar para a sala de aula, que é quando ele traz o assistente como alguém que vem ali para auxiliar o professor nesse processo de alfabetização, auxiliar no trabalho, no sentido de ser mais um apoio para trabalhar junto, não é substituir, mas é alguém que chega para apoiar esse professor no processo de intervenção junto às crianças, que já está com a base alfabética construída, e principalmente aquela que precisa construir. Então, eu acho que assim, o ganho do programa é quando ele traz essa especificidade para a sala de aula. É lógico que é um programa que está em implementação e que dentro desse tem um desafio aí, né, de estar corrigindo. Então, acho que hoje a gente está pensando, está aqui discutindo, tirando dúvidas, um pouco fortalecendo aquilo que a gente precisa colocar. Acho que as discussões é sempre interessante. Acho que nada tudo é sempre ganho, né? É algo que traz a reflexão, que traz uma reorientação daquilo que tem dado certo. É o primeiro encontro que a gente está tendo de formação, porque até então a gente estava tendo mais um encontro à distância, né? Tirando dúvida à distância pelas redes sociais, ou ligando para o MEC, para a CAED, ou também com a própria Robélia, que é a coordenadora geral, no sentido de estar ali sempre tirando as dúvidas da gente e tentando costurar, realmente, dar conta dessa política no município. Eu acho que a formação continuada ela é muito importante. A prova disso é o PNAE, que embora a gente ainda está a gente não tem a certeza se ele continua ou não continua, mas o reflexo dele impacta agora com o resultado do IDEB, né? Então, acho que assim, o sucesso do IDEB ele não é um sucesso que acontece só lá no final do ano, no 5º ano. Não é por acaso, mas ele é reflexo de todo um trabalho que começou lá em 2012, 2013, dentro da política de formação continuada, de acompanhamento, monitoramento e reorientação do planejamento com base nas necessidades que a gente identifica. Primeiramente, é um prazer estar na cidade maravilhosa, né? Que Salvador é, sem dúvida alguma, um lugar agradabilíssimo de estar aqui. Apesar de eu vir a 900 quilômetros de distância para estar aqui. Saí de casa às 3 horas da tarde, cheguei aqui às 7h20 da manhã. Mas, enfim, cá estamos nessa multidão que exala energia, que exala dúvidas. Agora à tarde foi que, de fato, essas dúvidas estão sendo sanadas. Agora à tarde está sendo bem mais proveitoso e acredito eu, por ser um programa novo, que está acabando de parir, ele deveria realmente ter tido um pouco de mais tempo. Por mais que algumas dúvidas foram sanadas, mas a gente ainda vai voltar para casa com
algumas dessas dúvidas ainda. Programas do governo federal, ele só tem a alavancar mais a nossa educação. E a gente tem visto aí que o DEB, em algumas cidades, no ensino fundamental, deu uma queda, ensino médio deu uma alavancada, mas esses programas vêm ajudar sim. E no tocante à formação continuada, o PIMALFA, ele colocou que vai estar colaborando. Ainda não chegou, mas a gente, na nossa cidade, a gente já tem feito já as formações. Eu mesma já fiz 2 vezes, 2 encontros com o nosso assistente de alfabetização, já está programada a 3ª formação já para essa semana. E o resultado está sendo bem positivo. A gente falar assim, a gente sempre vai querer mais e mais, com certeza. Mas graças a Deus o PIMALFA na nossa cidade conseguiu chegar nos prazos estabelecidos. A primeira e segunda parcela já foram, todas as escolas que foram cadastradas receberam essas parcelas. Estamos atuando, tenho verificado nas escolas a felicidade das mães das crianças, professoras, assistentes, todo mundo tem dado um positivo, né, ter dado um feedback positivo nisso daí. Então, a gente agradece muito e a gente quer, sim, que isso continue aí nos anos vindouros. A Escola Genival Lucas, ela é uma das escolas maiores que a gente tem em termos de turma de 5º ano, e os alunos que chegam ao Genival no 3º ano, ele também sai da maior escola que a gente tem de educação infantil e que atende ao 1º e 2º ano. Então, acho que por isso esse impacto maior. Mas também é um trabalho contínuo, né, que se inicia lá no Lomanto e que é dado continuidade no Genival Lucas, quando recebe os alunos no 3º ano, que também vai pensar as reorientações no 4º e 5º ano, que vai ali pensar também essa dimensão e essa reorientação lá no final do ciclo dos anos iniciais, que é o 5º ano. Então, isso é muito bom. E em relação ao PIMALFA, né, mais alfabetização, o que vem de ganho também para a gente é a base, o que eu acho mais importante no programa é o monitoramento, porque a gente teve a avaliação diagnóstica, com base na avaliação diagnóstica a gente pôde ter aí, ter um panorama de como estava a nossa rede, fazer o cruzamento dos dados, né, da nossa avaliação interna com a avaliação externa e perceber ali se realmente comungava ou não comungava, em cima disso traçar um plano de ação, porque a gente teve um momento formativo com professor, coordenador e assistente, e agora a gente vem para a segunda avaliação, que é a avaliação do processo, e a partir daí a gente vai ter que novamente fazer essa leitura, cruzar os dados com a primeira avaliação, com o processo de avaliação interna, de monitoramento interno, e depois de cima disso traçar novas estratégias para as próximas unidades. Então, eu acho que o bom disso é porque, e o bom também é porque culmina novamente na avaliação somativa, onde a gente vai ter o reflexo de todo o trabalho, né? Como foi que o aluno estava lá na avaliação como é que ele apareceu em relação à aprendizagem, na avaliação diagnóstica, no processo, como é que ele se apresentava, quais são os avanços que eles tiveram, e no final, o que foi que a gente ganha, que a gente conseguiu fazer. Mas eu acho que assim, quando a gente chega um miudinho da sala de aula, a gente consegue refletir e consegue fazer as reorientações. E, sobretudo, o acompanhamento eu acho que é fundamental. Acompanhar o professor, refletir com ele. Eu acho que o maior desafio é exatamente pensar essa autoavaliação, essa avaliação na perspectiva formativa e reflexiva para a reorientação do trabalho. Porque eu acho que a gente fala muito em avaliação em processo, muito em avaliação formativa, mas a gente ainda não está acostumado a perceber que a avaliação ela é prática pedagógica, ela é aprendizagem, e ela só tem sentido como culmina exatamente na aprendizagem. Então, eu acho que esse é o ganho do programa, que chegue aí. E a gente sempre entende que toda ação que vem depende muito também da maneira de como cada município ele vai costurar isso, da realidade, de como é que ele vai adaptar o que é posto no programa à sua realidade, porque a gente não pode desprezar aquilo que a gente tem de bom, mas ele tem que somar. Ele chega como alguém mais não engessado. Ele traz algo eu entendo que o programa chega para somar. Ele chega em uma perspectiva que realmente nos possibilita refletir sobre coisas que a gente não refletia antes. Tem muita diferença, entendeu? Com o Pacto PENAI, que você que já acompanha também essa etapa? Eu acho que a grande diferença é de pensar esse trabalho com o assistente junto ao professor, e aí um trabalho voltado para português e língua portuguesa e matemática. Também pensar essa avaliação diagnóstica, essa avaliação em processo, essa avaliação formativa, dentro de um patamar que a gente tem um sistema que já vai lá dando aparecem os níveis de desempenho do aluno, quais são as habilidades que eles aparecem ali construídas, quais são as habilidades que eles precisam ser fortalecidas no processo, e traz uma diretriz de trabalho daquilo que deve ser garantido em cada ano. Então, isso
talvez vinha de mais sistematizado. Só que a gente não pode negar que o PNAE foi um ganho, do ponto de vista do que a gente construiu de prática, de currículo, de planejamento, de estratégia didática, de pensar intervenções no dia a dia. E assim, o reflexo de que essas formações, ela foi um ganho muito grande para as redes, como o ensino fundamental, os anos iniciais do ensino fundamental, ele teve um reflexo muito bom, não só em São Miguel das Matas, que a gente conseguiu atingir, superar a nossa meta de DEB, aquilo que estava projetado, mas a nível de Brasil. Então, as pesquisas dizem isso, né, e mostra isso. Então, é um trabalho contínuo, que a gente tem que pensar que assim, é um trabalho que começou lá em 2013 e comunga agora em 2017, e que a gente não pode perder de vista o olhar para as turmas que estão aí. Então, assim, não é o trabalho que a gente fez, não foi um trabalho de fazer unicamente no 5º ano, mas foi um trabalho que ele vinha culminando em todo o processo e que no 5º ano a gente foi buscando fazer as reorientações. A gente também tem um sistema de monitoramento interno, que é o CIMAP, onde a gente faz com o 3º e com o 5º ano, e a gente vai cruzando os dados e vai refletindo, e com base nas informações a gente vai para o diálogo com o professor e com o coordenador daquilo que a gente sente que pode ser fortalecido. E aí essa prova que a gente tem interna, ela é feita com base na nossa proposta curricular. Ela parte exatamente, traz como diretriz a nossa proposta curricular e aquilo que a gente avalia que é o nosso trabalho. E aí a gente tem isso como patamar para cruzar com as provas, avaliações externas. Da Undime, assim, ainda tem um pouco contato, né? Mas a gente sabe que essa união de dirigentes municipais, e em Teixeira também nós temos 2 colegas que fazem já essa relação. E eu aí agora que estou conhecendo, mas a gente sabe sim que tem uma parceria enorme, que o pessoal tem de fato dando apoio. Hoje aí o pessoal também está aí para dar um retorno do PDDE. Então, assim, é de grande valia. Como foi colocado, eles estão tentando agilizar esses programas especiais, que foi dito que muitos estados da Bahia, muitas cidades da Bahia, perdão, eles estavam sem saber o que fazer com essa verba. E aí foi uma ação da Undime, então, de agilizar, de possibilitar o que fazer, como fazer. Realmente, esse é um dos maiores gargalos, eu acho que, não só do nosso território, não só do nosso município, mas de todos os municípios, né, que compõem o território, né, a Bahia como si, porque desde quando foi implantado o cargo, né, o plano de cargos e salário do magistério, eles foram implantados, na sua maioria das vezes, sem ter tido uma discussão mais aprofundada e sem perceber no futuro. E esse futuro hoje está comprometido porque foram dadas vantagens, né, ações, sem perceber que o futuro poderia comprometer, porque no período em que foi implantado, acho que isso foi geral para todos os municípios, não tinha tanto desafio econômico, porque tinha-se um número de aluno elevado do número atual que a gente tem. E hoje o maior gargalo é a questão do número de alunos que vem diminuído, e a gente sabe que os recursos ele entra de acordo com o número de alunos, né? Estamos buscando, junto com o sindicato, junto com as instituições, né, a sociedade civil, tanto o governo, o poder público e a sociedade civil, estamos buscando saídas, que não é fácil. A coordenação sempre está em contato, né, com o pessoal da Undime aqui. A gente tem um grupo de WhatsApp, inclusive, que dá uma melhorada na comunicação, né, dá essa estreitada na comunicação, e isso tem sido muito importante para o município. Dirigente eu estou há 2 anos, desde quando, né, teve a mudança de prefeito, e eu sou da rede, eu sou efetiva, sou professora efetiva da rede. A gente tem mais demanda urbana, né? A gente tem uma demanda de 243 professores, lá na cidade pequena, são 16 mil habitantes, mas os desafios são imensos, né? E a Undime, ela tem nos auxiliado bastante nesse sentido aí, de estar ampliando horizontes e ao lado sempre dos municípios. Na verdade, a gente tem um plano de carreira que foi feito em 2001, né? E que não amplia certos direitos que os professores já têm hoje. E a gente está reorganizando isso. O professor Paulo Galdino, ele tem nos auxiliado nesse sentido, e a gente está caminhando devagar, porque é um objetivo que a gente precisa cumprir, mas a gente precisa saber o que é que o município pode e não pode. Então, isso é uma responsabilidade muito grande. Então, assim, a gente sente, na verdade, a necessidade que estejamos participando desses eventos, e também, assim como os diretores, coordenadores que estão nas escolas, os professores que estão no chão da sala de aula, né? A importância também que
gestores, né, enquanto secretários municipais também estejam cientes da importância de eventos como esse, porque fica no campo muito mais da estrutura, às vezes do planejamento, do que na verdade da ação. Então a gente precisa realmente fortalecer esse vínculo do que a gente ouve à nossa prática pedagógica. A gente, inclusive, o nosso município já tem algum tempo com o nosso gestor Fernando Brito. Nós avançamos em relação ao índice do IDEB, né? Nós temos escolas que são do município que foram além desse índice que nós tivemos ano passado, né? 2 anos atrás, isso. Então, bateram a meta, foi o Colégio Municipal Modelo, né? O Colégio Antônio Meireles. E, assim, para a gente isso é sempre uma grande alegria, né? Porque a gente vê a participação do todo, dos alunos, professores, todo mundo engajado em relação à melhora da alfabetização, né? Hoje mesmo eu disse, é você, Robélia, que eu tanto converso por telefone, pelo WhatsApp. Então, assim, a gente tem muitas angústias, né? Na verdade, é um programa novo, né? A gente começou em julho. Algumas dificuldades de base, porque a maneira como ele foi implantado não foi talvez da maneira como o próprio William falou, né, como deveria ser. Então, a ação conjunta terminou vindo de cima para baixo e a gente não teve isso. Então, a gente não teve esse tempo de se aperfeiçoar nisso. Mas nessas dúvidas eu acredito que a gente vai conseguir dirimir também, com certeza. Então, todas as questões financeiras, a questão, como a gente já continuamente fala, da formação continuada desse professor, de quem está na sala de aula, da base. Então, a gente, todas essas dúvidas, essas nossas angústias, eu acredito que a gente vai juntamente, eu digo que o grupo sempre faz esse trabalho, né, de um fortalecer o outro, um colega ajudando o outro, e isso é muito importante. Eu, enquanto professora, né, anteriormente de estar na função de coordenadora, nós já ouvíamos falar e percebendo o trabalho que a Undime já tinha no município. Então, eu espero que isso seja mais ainda fortalecido não só com o município de Cairu, né, com os nossos municípios circunvizinhos, que sempre a gente tem a parceria, e que, enfim, que isso continue, com certeza. É isso que a gente aguarda enquanto professor. As dificuldades dos municípios quanto aos coordenadores é devido à quantidade de programas que temos no município para gerir e também à qualificação dos nossos profissionais. Às vezes nós temos coordenadores que têm qualificação em termos de graduação, especialização, porém o sistema ele requer, não é só o estudo. Não é dedicação exclusiva. Isso, não é dedicação exclusiva e não é só o estudo teórico, é o estudo prático, porque o sistema, ele uma hora está de uma maneira, outra hora está de outra. O CAED, né, que a gente já conhece ele por conta do programa Mais Educação, ele é um sistema que ele dá trabalho para o coordenador, né, fazer acompanhamento, porém esse monitoramento através de sistemas, através da prática, é fruto de questionamento dos secretários, de professores. Além da inconsistência da rede, que vem há anos questionando as políticas públicas sem monitoramento, sem avaliar. Então, é uma estratégia de monitoramento que vem somar a política do PENAIC que a gente tinha de aplicação na prática, de formação continuada, e tudo que a gente adquire ao longo do ano, a gente não joga ele fora, né? A gente vai reciclando, vai reformulando as nossas teorias e melhorando a prática. Como mais cedo eu conversei com o William, quando a Undime convoca ou mobiliza para uma atividade, a gente já tem que prever que vem os inscritos e os não inscritos, né? Então, a gente tem sempre procurar um espaço maior, principalmente por conta da demanda de dúvida que os municípios têm. A realização desse encontro, ele foi fruto de questionamento dos secretários, dos coordenadores, já que a política do MEC era só acompanhamento via e-mail, via sistema. Porém, a Undime, Bahia, né, com a sua ousadia, que vem se tornando pioneira neste trabalho de realizar sua própria formação com seus recursos, né, com suas parcerias, vários parceiros, inclusive a UPB, né, na pessoa de Eures Ribeiro, contribuiu para que a gente conseguisse realizar esse encontro, e nós, municípios, quando a gente consegue
essa oportunidade de participar, a gente deve participar para sanar as dúvidas dos nossos municípios, dos colegas vizinhos que às vezes não pôde participar, dos nossos professores e chegar ao resultado concreto com nossos alunos, que é o principal objetivo. Foi uma demanda que os municípios trouxeram, a necessidade de ter um encontro presencial. É um tempo curto que não dá conta, inclusive, de atendê-los, né, diante de tantos desafios. E um desses desafios são as inconsistências que nós temos do próprio sistema, que está bastante em discussão e que o próprio CAED, o Ministério da Educação, tem concentrado esforço na tentativa de solucionar o quanto antes, né? Estamos no processo de avaliação intermediária para que isso, de lançamento, aliás, né, dos resultados da avaliação intermediária. E eu acredito que o programa Mais Alfabetização, ele vem a somar justamente porque, além desse olhar que vem sendo desenhado para a formação, ele vem com a perspectiva também de acompanhamento. Ele vem na perspectiva do monitoramento, ele vem com a perspectiva da intervenção em locos. Então, acredito que isso seja bastante importante. Sem acompanhamento, não funciona. E sem apoio. Precisa ser repensado também a questão de mais apoio, tanto técnico quanto financeiro, porque é uma preocupação de muitas das pessoas que estão aqui, que saíram de longe das suas casas para estar aqui hoje, por exemplo. A Undime, ela tem sido importantíssima nesse contato com o município, porque tenta aproximar mais as vozes do município junto ao Ministério da Educação. Enquanto o programa Mais Alfabetização, falando desse campo, a gente teve um apoio muito grande do pessoal do PDDE, né, da Secretaria do Estado, que foi um parceiro nesse sentido da mobilização, nesse compartilhamento de informação, né, da Secretaria do Ensino Fundamental, que também tem uma parceria, e porque o resultado é para a Bahia. O resultado não é de municípios isolados, né? Estadual, com certeza. Enquanto servidores públicos que somos das esferas, estamos aqui para colaborar com a Bahia, né? Com o Estado da Bahia, para além das redes.